Fiz cirurgia bariátrica e não emagreci. Tive que falar assim, porque esse é um tema que eu nunca compartilhei. Já tem 8 anos que eu fiz essa cirurgia. Eu sinto muita vergonha desse assunto, então tá sendo até um pouco difícil fazer esse vídeo, mas eu sinto que é muito importante o meu processo de crescimento. Por eu não ter alcançado, né, o resultado esperado com a cirurgia, por eu não ter emagrecido de fato, eu tenho muita vergonha. Então eu não falo. Muita gente que me conhece, que anda comigo, que convive comigo, não sabe que eu já fiz essa cirurgia, não sabe que eu sou bariátrica. Então, assim, sabe aqueles assuntos meio que intocáveis da nossa vida? Esse era um deles até então. Mas, vamos lá. Por que eu resolvi compartilhar isso agora? Tem uma questão importante no meu processo de autoconhecimento e que agora eu tô lidando nas minhas terapias e que eu acho que expor esse assunto vai trazer talvez uma certa cura ou compreensão maior sobre isso. E além disso, eu acho que muitas pessoas que procuram a cirurgia bariátrica, que têm dúvida se querem fazer ou não essa cirurgia, buscam relatos, buscam experiências. E eu, pelo menos, nunca tinha visto uma pessoa relatando que não deu certo, que não emagreceu, ou não chegou no resultado esperado. Então eu acredito que pode ser útil para alguém. Se for, me deixa saber. Coloca aqui no comentário, me manda uma mensagem. Eu vou ficar muito feliz de saber se esse relato chegou no coração de alguém, porque eu espero que possa ser útil. Eu tô um pouco emocionada, inclusive. Mas vamos lá. O processo da cirurgia bariátrica, ele tem algumas etapas, né? Eu fiz a bypass, que é aquela cirurgia mais agressiva de todas, que corta 2 metros de intestino. Essa cirurgia, ela modifica a forma que a gente se alimenta completamente, a forma de absorção dos alimentos, o tempo que o alimento fica no estômago, tudo muda no nosso corpo com a bypass. E exatamente por ser uma mudança tão drástica, que é justamente você pegar o seu sistema digestivo e transformar ele em outro processo, que não é natural, né? A gente acaba precisando passar por uma série de etapas antes de fazer a cirurgia. Então, com o meu médico, pelo menos foi assim. A gente precisava fazer algumas reuniões, algumas palestras em grupo, para que ele pudesse explicar todos os detalhes da cirurgia, todas as consequências, tudo, enfim, tudo que estava em jogo ali. E aí, cada informação era muito importante. E uma das informações que eu acredito que nem todas as pessoas falem e nem todos os médicos passam para os seus pacientes é que a cirurgia em si, ela promete ou ela tem a expectativa de reduzir em torno de 40% do seu peso corporal. Então, dependendo do peso que você tem, você reduzir 40% dele não vai levar você a um estado de estar magra, né? Se você tiver um grau de obesidade mais alto. Então, a cirurgia em si já não garante que você vai ficar magra, para começar. Mas 40% do seu peso e da sua saúde você se recupera, né? Então, todo um processo desses 40% de perda de peso, ele vai acontecer durante os 2 primeiros anos após a cirurgia. Começando com uma perda muito rápida no começo e depois esse tempo vai diminuindo. E para você perder além desses 40%, você precisa ter uma disciplina, um déficit calórico, fazer atividade física, né? Todo o processo natural que a gente faria sem a cirurgia. A diferença é que com a cirurgia existe uma mudança na nossa absorção e existe uma mudança na nossa saciedade. O nosso estômago está menor, então a gente sente menos fome e se sacia com bem menos quantidade. Então aí eu já levei um susto, porque 40% do peso corporal na época que eu fiz a cirurgia, realmente eu não estaria naquele peso ideal do IMC, tá? Mas uma das coisas que é muito importante é a gente realmente prestar atenção nas orientações que os médicos estão passando antes da cirurgia. Porque muitas vezes, e esse foi o meu caso, foi a minha falha, a gente não leva muita fé no que eles estão falando, né? E aí só depois que passa, que acontecem as coisas, que a gente vai prestar atenção, vai perceber e vai viver aquilo ali. Eu não vou falar aqui sobre como foi o processo, como foi a cirurgia, o que eu senti, enfim, os efeitos, mas se vocês quiserem que eu compartilhe isso, me avisa também nos comentários que depois eu faço outro vídeo. Eu vou falar só sobre o que me fez não perder o peso, né?
E aí, no primeiro ano, até os 10 meses, assim, eu tinha perdido metade ali do peso que tinha a expectativa de perder, tá? Mas ainda faltava metade. E aí, o que aconteceu? Eu engravidei. Esse foi o erro. E lá, nas orientações, quando eu tava aprendendo, as coisas que precisavam ter cuidado, tinha isso. É muito importante que a mulher que faça cirurgia bariátrica não engravide pelos próximos 2 anos após a cirurgia. Eu levei zero fé naquilo, porque eu não tinha a menor intenção de engravidar. Mas, gente, o que acontece? Quando a gente vai perdendo peso, principalmente para quem sempre foi obeso, que foi o meu caso, né? Obesidade desde 3 aninhos de idade, muda muita coisa hormonalmente. E essas mudanças, elas acabam fazendo com que a gente tenha maior fertilidade, né? Isso acontece com a perda de peso, então as mulheres ficam mais férteis. E nessa de fertilidade diferente do padrão, ciclo menstrual que muda também com a questão da cirurgia, eu acabei tendo uma gravidez inesperada. E eu tinha em torno de 10 meses de cirurgia. Então, o que aconteceu nesse momento? O meu processo de cirurgia, o meu processo de emagrecimento, na verdade, ele foi interrompido pelo meu próprio corpo. Por quê? Como você absorve muito menos nutrientes e come muito menos, é muito difícil para o corpo gerar um bebê. Quando a gente está grávida, nosso corpo ele consome toda a energia possível para gerar esse bebê, né? Então, assim, é um trabalho, é um esforço muito grande desse corpinho aqui para criar uma criança, né? E aí, o que acontece? Você está comendo pouco, você não está absorvendo nutrientes. O que vai acontecer? Então, geralmente, ou o corpo acaba abortando naturalmente o bebê, ou a gente mantém a gestação, mas normalmente não vai mais perder peso, porque o corpo vai se adaptar de uma maneira para conseguir levar todos os nutrientes necessários para a placenta. E aí, o comum é que esse bebê nasça pig, que é pequeno para a idade gestacional, que foi o caso da minha filha. Ela nasceu bem pequena e bem magrinha para a idade gestacional dela. Então, o que aconteceu com o meu peso? Emagreci metade do que era esperado, engravidei. Tive um ganho de peso de 10 quilos durante toda a gestação, que é um ganho de peso mínimo, né? Muito bom, uma gestação super saudável. Meu corpo deu muita conta de resolver isso, de gerar essa minha filha maravilhosa, que eu sou apaixonada. E ela nasceu pig. Depois que ela nasceu, teve amamentação, né? Eu consegui aqueles 10 quilos que eu ganhei na gestação, eles foram embora, né? Depois do nascimento, até porque parte dele era o peso dela. E depois disso, meu corpo se manteve. Eu já comi uma quantidade maior, porque precisei dessa adaptação durante a gestação. Eu já estava puérpera, enfim, com questões emocionais envolvidas. E dali em diante não teve mais processos de emagrecimento. Alguns anos depois eu tive um problema. Passei por uma fase difícil, uma fase de muita ansiedade, que um dia eu vou compartilhar aqui também com vocês. E recuperei uma boa parte do peso que eu tinha perdido antes de engravidar. O meu corpo deu conta do recado, mas para dar conta do recado, né, o processo da cirurgia ali, do emagrecimento acabou indo por água abaixo. Já se passaram 8 anos, hoje eu estou em outra fase, em outra relação com o meu corpo, outros objetivos. Hoje eu entendo a obesidade de outra forma e acho que posso trazer mais, se vocês quiserem, sobre isso aqui. Mas acredito que a minha intenção era que vocês pudessem realmente ter um relato de alguma coisa, de alguma intercorrência que aconteceu e que as coisas não saíram como eram esperadas. Isso pode acontecer. Então prestem muita atenção nas orientações que os médicos passam para vocês. Observem, tomem cuidado, prestem mesmo atenção, porque esse foi o meu caso, foi uma gravidez. Você pode olhar esse vídeo e falar, mas eu não vou engravidar. Foi exatamente o que eu pensei quando o médico colocou lá que eu não podia engravidar por 2 anos, né? Mas pode acontecer. Então é importante você ouvir que, se acontecer, a probabilidade do seu processo dar errado é muito grande. Então tenha ciência disso. Saiba que, além do caso da gravidez, outras orientações que você recebe lá podem acarretar também numa dificuldade ou num insucesso do processo. Então, tenham essa consciência, porque eu acredito que poucas pessoas compartilham os casos de insucesso, né? Se você conhece alguém que também não perdeu peso esperado e que não emagreceu por algum outro motivo, me fala, coloca aqui no comentário, porque eu também gostaria muito de saber se eu não sou a única.
E se você gostou desse vídeo, gostou de mim, eu sou psicóloga, sou terapeuta corporal, falo sobre autoconhecimento, sobre psicologia, sobre sexualidade, desenvolvimento, despertar espiritual, né? E tudo que tem a ver com a nossa saúde, com o nosso bem-estar. Se inscreve aqui no canal e me ajuda a crescer esse vídeo. Beijão!